tarde a você que está assistindo conosco essa TPM Live. Seja muito bem-vinda à nossa TPM, a esse tempo precioso aqui para mulheres, todo preparado especialmente para abençoar a sua vida. Seja muito bem-vinda, convide as suas amigas, marque aqui nos comentários as suas amigas, manda o link dessa live para todas as mulheres que você conhecer, para sua mãe, para sua sogra, para suas amigas. E venha conosco nessa tarde ter um tempo de comunhão, de alegria, de compartilhamento e de muito crescimento nesse assunto poderoso que nós vamos tratar hoje. Para nós é um prazer imenso ter você aqui junto com a gente, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa continuar falando com você. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais que vão estar compartilhando com a gente sobre o tema da nossa TPM hoje. Então eu quero apresentar para vocês a Elisete. Seja bem-vinda, Elisete, tudo bem? Obrigada, pastora. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todas. Eu espero que essa palavra ajude muito você que está precisando de ouvir uma palavra abençoada de Deus. Eu acredito que o seu coração esteja aberto para receber essa palavra. Amém. E eu tenho aqui também uma convidada muito especial, que é a Paula. Seja bem-vinda, Paula, à nossa TPM. Obrigada, pastora. Boa tarde a todos que nos acompanham, nessa live. Boa tarde, Elisete. É com muita honra que estamos aqui hoje para compartilhar um pouco das nossas experiências com um tema bem interessante, que é sobre os nossos adolescentes. É verdade, uma bênção mesmo. O tema vai render muito, por isso que é muito importante você marcar suas amigas, mandar o link dessa live para as pessoas que você conhece, que precisam muito ouvir, não só as mães de adolescentes, mas mães de maneira geral. É muito importante. E eu também quero desafiar os filhos adolescentes também a assistirem junto com a gente, porque tenho certeza que você vai começar a compreender muito mais a sua mãe, não é verdade? Quando você ouvir tudo que a gente tem para falar aqui. Então, que o seu coração possa estar aberto, que Deus possa ministrar na sua vida aqui nessa tarde. E vamos lá, vamos entrar então nesse tema poderoso. O tema hoje da nossa TPM é Tem um filho adolescente e agora? É um tema muito interessante e vai render bastante o assunto. E eu queria introduzir esse tema lembrando um pouco daquilo que nós falamos na semana passada. Nós falamos na nossa TPM na semana passada sobre relacionamentos. E nós falamos sobre pelo menos 3 tipos de relacionamento que a gente precisa priorizar. Nós falamos sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a família e o relacionamento com as pessoas de fora. E uma das coisas que nós percebemos, lendo os comentários e também conversando com as pessoas de fora, é que o tipo de relacionamento que as pessoas têm mais dificuldade em manter uma estabilidade, em ter sucesso, é o relacionamento familiar. E dentro disso, nós decidimos abordar esse tema aqui na nossa reunião, nossa reunião aqui online, que você está recebendo e sendo abençoada aí onde você está, do outro lado da telinha. E eu queria também introduzir esse tema falando sobre o desafio que é criar filhos adolescentes. Tem gente que fala que ter filhos pequenos é difícil, mas tem gente também que fala que ter filhos adolescentes é muito mais difícil, muito mais desafiador, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, Um mundo tão digital, tão informatizado, tão evoluído. E é um desafio muito grande mesmo a gente ser mãe de adolescentes. Eu não sou ainda mãe de adolescente, mas eu tenho aqui 2 mulheres que são mães de adolescentes ou pré-adolescentes. E aí eu gostaria que as nossas convidadas pudessem falar um pouquinho da experiência de vocês sendo mães de adolescentes. Então eu queria começar com a Elisete aqui. Elisete, o que você tem sentido? Qual tem sido o seu maior desafio sendo mãe de adolescente nos dias de hoje? Então, pastora, assim, o maior desafio que está sendo é a gente tentar acompanhar essa idade. O adolescente de hoje em dia, do século 21, é muito difícil. Porque hoje não é só aquela brincadeira de rua que a gente tinha antigamente. Não era só ficar dentro de casa assistindo, não. Hoje a gente tem que se atualizar junto com os jovens, com os adolescentes. Que, por exemplo, se você não for tentar acompanhar eles, estar atualizado junto com eles, você acaba perdendo muita coisa da vida deles, assim, familiar mesmo. Porque hoje em dia os jovens vivem muito trancados, muito na deles, são mais quietos, porém é o tempo todo no celular. Então você tem que fazer aquela jogada do celular, sabe? Atualiza junto com eles também, para que a gente possa estar com eles nesse momento tão difícil que eles nem sabem o que estão passando. Mas eu acredito que hoje os jovens de hoje, que a gente que buscou uma vida cristã, é bem mais fácil, porque o mundo ele quer muito envergonhar a gente, mas nós, mães cristãs, a gente faz questão de estar sempre do lado deles.
essa experiência que a Elisete falou é interessante. Ela falou a palavra atualizar. E isso é muito importante mesmo, porque se os pais não se atualizarem para acompanhar essa evolução dos filhos, eles não falam, ficam para trás e não falam a mesma linguagem. E aí o que acontece? Falta o que é primordial para que todo relacionamento tenha sucesso, que é a questão da comunicação. Quando falta comunicação, realmente aí está instalado o caos, né? Principalmente se falando de adolescentes. E agora a gente quer ouvir da Paula um pouquinho. Paulo, como que tem sido a sua experiência sendo mãe de adolescente? Então, eu tenho um filho, né, que já está nessa fase aí de adolescência, começando, sendo um menino muito tranquilo de lidar. Porém, como a Elisete falou para a gente aqui, né, a gente precisa se atualizar. E para nós, como pais, é um grande desafio se atualizar. Até porque nós temos uma conduta de uma educação diferente da de hoje, né? Onde os valores, talvez, eles estão sendo um pouco trocados nessa fase. Então, como se atualizar, mas também não perder a essência daqueles valores cristãos, aqueles valores que os nossos pais passaram para nós. Então, o desafio maior, realmente, é se atualizar, é estar com eles, é compreender eles no tempo que eles estão vivendo. Porque é muito difícil, né? Você hoje ser adulto, ter passado por todas as experiências e, de repente, estar ali com eles, tentando entender o mundo da forma que ele está hoje. Então, a gente precisa realmente ter muita sabedoria, buscar muito de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita, né? Que ela nos dá instruções para mães e pais de como conduzir eles no melhor caminho, que é o que nós vamos falar nessa tarde. Amém. A Paula falou aqui sobre a importância de não perder valores. Não só os valores da palavra de Deus, os valores espirituais, mas também os valores familiares, né? E o que a gente tem mais visto hoje em dia é realmente esses valores, eles estão se perdendo. E o quanto que é desafiador hoje, nesse mundo tão evoluído, tão digital, tão tecnológico, a gente poder falar com os nossos filhos da maneira como os nossos pais falaram com a gente, né? Porque a linguagem é diferente, a forma de interagir é diferente, tudo é muito diferente. São outros, né? Não adianta a gente querer viver no nosso tempo, querer que eles vivam o que nós vivemos na nossa adolescência. Não vai dar certo. Então, os tempos são novos, são outros, e pode ter certeza, se você acreditar, você vai conseguir, né? Amém, é verdade mesmo. O certo é acreditar que vai conseguir. E então eu queria passar ler dois versículos para a gente entrar nos tópicos que a gente quer compartilhar. O primeiro é de Salmo 127, versículo 1, que fala assim: se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Esse versículo, ele nos fala que é importante que haja um vigia, mas que se o Senhor não for a base, tudo vai por água abaixo. Mesmo que nós nos esforçamos, eu já ouvi falar até de cursos para pais de adolescentes. Olha que coisa mais moderna. A gente, às vezes, há alguns anos atrás, a gente nunca teria ouvido falar sobre isso. Mas tem curso para quem é pai de primeira viagem, de bebê, e tem curso para quem é pai de primeira viagem de adolescente. Olha que coisa interessante, né? Será que é difícil ser pai de adolescente hoje em dia? Desse jeito, para ter que ter um curso, né, para a pessoa fazer? Mas o que o versículo nos diz é que nós precisamos ter a nossa confiança no Senhor. Porque se Ele não estiver no centro do nosso lar, no centro da nossa casa, tudo vai por água abaixo. Não vai adiantar fazer curso, não vai adiantar fazer nada se Ele não for o centro, né, de todas as coisas. Sim, é verdade. E hoje o que nós estamos tentando mostrar para os nossos filhos, adolescentes principalmente, é aquilo que nós ensinamos desde criança, né, pastora? Porque a gente ensina a base, como diz a palavra, instruir o menino, né? Quando eles crescem, eles são apresentados ao mundo novo. E parece que, será que a palavra de Deus ela é verdade? Será que eu consigo andar nesse caminho? Então, assim, é nessa fase que o desafio é maior, né? Ainda a gente tentar mostrar para eles que esse é realmente o caminho, que a tua cabeça está mudando, seus pensamentos estão mudando. A sociedade está dizendo que é tudo diferente, mas o caminho ainda é o Senhor. Amém. Glória a Deus por essa palavra, é verdade. E em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4, fala assim: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessas. Mas para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra.
E ele fala também aos pais, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É impossível nós discutirmos sobre esse tema e não falarmos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão atual, foi escrita há tantos anos, mas ela é muito atual. E ela tem aqui instruções para te ajudar a ser um pai, a ser uma mãe, principalmente nessa fase mais complicada da adolescência, da melhor maneira possível. E esse texto, ele nos fala sobre isso. E o primeiro conselho aqui que nós queremos dar para os pais e as mães que estão vivendo esse desafio hoje, de serem pais e mães de adolescentes, que é essa fase de tanta transição, de tantas mudanças na vida do filho, é viver e ensinar. Esse é o primeiro conselho que nós queremos deixar. É muito fácil, às vezes, a gente instruir, mas nós precisamos primeiro viver a instrução, não é? O adolescente, ele vive uma fase que ele desafia muito a gente, né? Eu não sou mãe de adolescente ainda, meu filho mais velho tem 10 anos. Mas eu vou viver na fase dos gêmeos isso de forma intensa, duplamente, né? Porque quando o Breno e Henrique estiverem nessa fase, eu acredito que com o Samuel vai ser mais fácil. Ele está na fase de pré-adolescência, então ele tem algumas perguntas, às vezes ele me pega, assim, fico meio constrangido com algumas perguntas, mas a gente ainda consegue, né, dar uma enrolada ali e conseguir ensinar para ele. Mas eu sei que vai chegar um momento que vai ser muito mais desafiador para mim poder estar ensinando, porque ele vai querer ver isso em mim muito mais. E no meu esposo. Então, ensinar e viver é muito desafiador para nós hoje. Os filhos, eles são muito atentos, né? Eles observam muito, eles veem os de fora, eles fazem comparações. Então, realmente é muito desafiador nós sermos pais e mães de adolescentes hoje. E os valores, quando eles são ensinados para os nossos filhos, sejam crianças ou sejam adolescentes, eles precisam ser percebidos em nós. Por exemplo, como é que eu vou falar para o meu filho adolescente que ele precisa respeitar os mais velhos, honrar, se eu não faço isso, né? Se eu não tenho essa atitude de honra com os mais velhos, com as autoridades, né? Então, eu me lembro até de uma vez que eu vi no jornal um menininho ele falando que ele tinha sido advertido por um policial porque ele tinha xingado o policial. Aí o repórter perguntou para ele por que ele teve aquela atitude. Aí ele disse: porque o meu pai faz isso o tempo todo. Então, é um espelho. Ele reflete realmente o que os pais fazem. E viver e ensinar é uma coisa que precisa andar junto na nossa missão de pai e mãe, né? Nós precisamos ensinar, mas nós também precisamos viver, porque eles estão nos observando. Amém? Então, eu queria que a Elisete compartilhasse um pouquinho para nós sobre o segundo ponto que nós vamos estar ouvindo hoje. Então, o segundo ponto é cuidar da sua saúde emocional e da sua saúde espiritual. Vejamos, se você chega na sua casa estressada, naquele dia de serviço pesado, você chega já nas últimas. Mal olhou o filho hoje, na hora que vai almoçar, começa a brigar. A casa vai ficar amorosa? Não vai. Sabe por quê? 100% de como está a sua casa, a sua família, vem dos pais. E não tem como você chegar em casa nervoso e seus filhos ficar bonzinho, calmo. Não. O que vai acontecer se for dois irmãos? Vão para o quarto ali, qualquer coisinha eles brigam. Porque a gente está passando isso para eles. Então não tem como. É que nem a vida espiritual da gente. Como eu posso cobrar das minhas filhas ir para a igreja se eu não vou? Como eu posso cobrar delas de ter vontade de ter uma célula, sendo que eu só fico em casa durante a semana toda? Isso aí é uma coisa que tem que pesar. Eu tenho, assim, pastor, um grande testemunho. O que me fez ir para a igreja, eu estava numa festa. Eu estava numa festa com meu marido, e ali eu vi uma menina da idade da minha filha mais velha dançando. Aí eu virei e falei assim: tomara Deus que minha filha nunca venha para um lugar desse. Eu senti uma voz nitidamente na minha cabeça, assim, ó: olha onde você está. Tipo assim, como assim? Eu não quero minha filha naquela festa, mas eu estou lá. Qual o exemplo que eu estou dando? O que me fez mudar na hora. Eu lembro dessa festa até hoje, foi a última festa. Eu fui embora, fui para minha casa. E eu acredito que isso foi uma grande mudança na minha casa. Eu creio nisso, porque senão eu ia estar com aqueles velhos costumes. Aqueles velhos costumes de sair para as festas. Minha filha, na idade que ela está hoje, ela ia me acompanhar. Tinha como eu evitar isso? Não tinha.
Não tinha. Então, os velhos hábitos da gente tem que morrer a partir do momento que a gente tem os nossos filhos. Amém. Porque senão eles vão querer copiar a gente, como a pastora falou. Não tem como os nossos filhos obedecer, saber o que é uma autoridade espiritual, uma autoridade na escola, uma autoridade na rua, se a gente não passar isso para ele. E eu acredito muito nisso, sabe por quê? Porque não tem como eu virar para minha filha e falar, não bebe, e eu continuar bebendo com aqueles velhos hábitos. Então, eu acho que a saúde espiritual é o mais importante na criação dos filhos. Porque senão você não tem, como é que fala, um princípio para eles. Eu lembro assim, desde nova eu gostava de ir na igreja. Né? Minha mãe nunca me proibiu, nunca. Mas assim, o que eu vivi antes de estar na igreja, eu não quero que minhas filhas vivam. Não quero que elas vejam. Não é porque eu tenho medo de elas fazer coisa pior. Não é só isso, na verdade. Mas é uma questão de querer que elas vão no caminho certo, sabe? Porque o emocional da gente, hoje a gente vive num lugar que tudo é crise de ansiedade. Crianças de 11 anos, de 10 anos, vai parar em hospital com crise de ansiedade. Meu Deus, eu com 10, 11 anos, qual era a minha ansiedade? Eu nem sabia esse nome. A minha ansiedade, a minha preocupação era chegar em casa da hora da escola e almoçar. Hoje em dia, crianças sofrem com isso. Imagina como é que é se nós pais não tivermos uma saúde emocional, porque aqui fala que a gente tem que cuidar da nossa saúde emocional e espiritual. Se nós pais não tivermos uma saúde emocional, assim, bem tratada, equilibrada, né? Como é que vai ser nossos filhos? É verdade. Se entrar em desespero, ai meu Deus, não sei o quê, os nossos filhos vão se desesperar junto. Então, assim, eu acredito que esses dois, emocional e espiritual, tem que andar junto mesmo. Porque com os filhos adolescentes, então, é a mesma dinâmica. Hoje em dia eles vivem, hoje em dia é raro um adolescente que só estuda. Na minha época eu só estudava, eu não tinha essa de trabalhar. Então, assim, hoje não, eles já pensam no primeiro ano, eu quero fazer um menor aprendiz. Uhum. Eu quero fazer um curso, né? Por quê? Porque eles são todos muito ansiosos, eles são tudo muito rápido, né, pastora? Uhum. Então, assim, é muito importante você ter o diálogo com seus filhos, tanto na parte espiritual como na parte emocional. Porque muitos dos pais, principalmente adolescentes, o que eles precisam é só ouvir. É só saber que você está ali. E eu tento ao máximo lá em casa, mesmo minha forma brincalhona, minha forma meio que não levando muito a sério essas coisas assim, né? Para que elas vejam que elas podem sair dessa, mas que vai ficar tudo bem. Porque o emocional, gente, é muito importante. Eu acredito que não tem como você ter um lado emocional equilibrado e um espiritual abalado. Acho que os dois trabalham junto, dentro de casa. Com os filhos adolescentes, então, é mais difícil, viu? Mas a gente consegue. É muito importante mesmo. Ainda falando sobre essa questão da saúde emocional, eu penso que hoje nós precisamos também, como pais, nos preocuparmos com a questão da autoestima dos nossos filhos, né? Porque isso interfere diretamente na questão da saúde emocional. Então, às vezes, a criança ou o adolescente, ele está passando por uma fase de transição. O corpo muda, os pensamentos mudam. São muitas mudanças acontecendo, né? E às vezes isso traz algumas... ele começa a pensar de maneiras diferentes. Ele começa a não compreender o que está acontecendo. Então e isso abala muito a questão da autoestima. É muito importante que os pais estejam percebendo isso também. O que nós vemos muitas vezes são pais que eles se ausentam dessa função de perceber o que está acontecendo com o filho. Preferem nem saber para não ter o que fazer, na verdade, para não ter o trabalho de fazer. E voltando um pouco na palavra sobre chegar nervoso em casa. Eu acredito que Deus trabalhando muito isso na minha vida. Porque, às vezes, a gente chega em casa nervoso, fala coisas, essas coisas... A gente pode até esquecer no momento. Mas isso é muito grave na vida do adolescente. Aquilo ele guarda. Eu lembro que coisas que eu ouvi de momentos nervosos dos meus pais... E eu guardei por um bom tempo. Mas, sabe, graças a Deus eu sei que foi por amor. E eu sei que é momento de raiva. Mas para que sua cabeça não pese tanto, melhor você respirar, contar de 1 até 5 e as coisas se acalmam, né? Diz que você contar de 1 até 5 muda muita coisa, né? Então, respira e conta de 1 até 5. Se precisar, conta até 10, né? Paula, compartilhe um pouquinho pra gente, então, sobre o nossa terceira dica para quem está assistindo a gente hoje.
Seus filhos e as suas próprias experiências, né? Então, a Elisete falando aqui acerca dessas experiências, muitas vezes nós queremos poupar os nossos filhos das experiências próprias, né? Então, como a pastora disse, a adolescência é uma fase de transição. Então, existe muito porquês e muitos poréns do que é certo e o que é errado. E errar é importante, nós erramos e aprendemos com os nossos erros, né? E nós, pais, muitas vezes, principalmente as mães, né? Nós não queremos ver os nossos filhos sofrendo e nós queremos poupá-los. Então, Elisete, aquela experiência que você falou que você viveu, aí você diz assim, ó, eu vivi essa experiência, eu não quero que eles passem por isso. Existem coisas que é importante a gente estar com eles quando é situações de perigo, nós temos que alertar para não fazer. Agora, existem coisas simples que são experiências que eles têm que viver. Por quê? Com o erro é que eles realmente vão estar aprendendo, né? Então, eles vão ter que ter as suas próprias experiências e as suas próprias responsabilidades. O que cabe a nós, pais, é orientar, conforme a palavra, né? Eu oriento o caminho do Senhor, né? Mostro o caminho certo e dou para ele 2 escolhas. Eu tenho que mostrar para ele quais são as consequências das suas escolhas, né? Nós chegamos até um período assim da vida deles que nós temos o controle. Chega uma fase em que eles vão estar lidando com o mundo e vão ter que fazer as escolhas deles. Nós não podemos mais interferir. Essa semana eu falava para o meu filho exatamente isso em casa. Ele não quer que fale sobre ele. Que as escolhas dele vão presenteá-lo, né? Então, se eu escolher o caminho certo, as escolhas certas, eu vou colher tal fruto. Se eu escolher o caminho errado, vou ser outro tipo de fruto. É a lei da semeadura que o Senhor fala, né? Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, nós, como pai, estamos instruindo. Só que nós não podemos tirar deles o direito de escolha, né? Em coisas simples. Como trocar um celular. Então, hoje, às vezes, ele está com um celularzinho mais ou menos, porque hoje o foco é celular, né? Aham. Então, melhor celular, melhor imagem. Então, eu preciso orientar o que é certo e o que é errado ele fazer, né? São experiências próprias que eles vão ter que viver. É muito importante nessa fase também que a gente mostre as vantagens e as desvantagens das coisas, das escolhas que eles vão fazer. Mas não devemos ser indutivos. Muitas vezes nós queremos mostrar os 2 caminhos, mas queremos definir a escolha. E se eu defino a escolha, eu não estou dando liberdade de expressão, autonomia. E uma vez que eu só quero que ele acerte, quando ele errar, ele vai se frustrar com o seu próprio erro, né? E a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Também. Então, tudo tem. Muito importante a gente não fazer com os jovens, com os adolescentes, porque o julgamento pesam. E ali eles já nem querem mais fazer, porque o julgamento que vem logo do pai e da mãe, aí para eles já é uma dificuldade eles continuar, né? Então, eu vejo assim, muitas vezes nós precisamos ouvir mais, né? A gente precisa ouvir mais os nossos filhos. Eles estão crescendo e a cabecinha vai mudando. E nós precisamos entender como eles estão entendendo as coisas. Se eu consigo, exatamente. Se eu consigo entender como eles estão pensando, eu consigo interferir depois. Senão eu fico assim, né, Elisete? Pastora, aquela mãe abandona. Eu só mando, eu falo e não dou liberdade de expressão. E sabe qual que é o melhor momento da gente conseguir conhecer nossos filhos? É naquele momento bem tranquilo de relaxamento, né? Você está no momento de lazer, ele está tendo liberdade, é onde ele mais mostra quem ele é para nós. Que ele é espontâneo, né? Espontâneo. E acaba de Aí você percebe se o seu filho tem maturidade ou se ele ainda está imaturo. Muitas vezes nós, assim, nos surpreendemos. Às vezes você acha assim, que ele não está preparado, que ele não é tão maduro, será? E de repente ele sai com cada uma que você fala, nossa, meu filho cresceu. E sabe o que é mais interessante? É você acreditar que tudo que você está plantando, você vai colher sim. Amém. E que no coração dele é terra fértil. Tem momentos que você ensina, você instrui. Será que vai dar certo? Aí em momentos desse, de lazer, você está conversando, você percebe, ele aprendeu. É verdade. Tanto quando ele olha para você e fala assim, mãe... Não é assim que você me ensinou. São ótimos nisso, né? De falar, você não falou isso, mãe, né? O exemplo, Eles né? lembram. Exatamente. Eles são bons. Na adolescência, pastora do céu, estou vivendo isso lá em casa. Estou sendo muito cobrada. Aquilo que a gente falou no começo, né? Às vezes você prega uma coisa e na hora de viver. Aí a hora que o adolescente vai cobrar. Eles cobram mesmo. Eles cobram.
falando sobre essa questão da experiência, eu fui perguntada pelo Samuel sobre o que era maturidade. Porque ele sempre me pede até hoje um celular. O sonho dele é ter um celular. E eu sempre falava para ele, Samuel, você não tem maturidade para ter um celular. Aí ele ficou com isso na cabeça e ele começou a me perguntar, o que é maturidade? Onde que eu compro? Onde que eu acho? Porque ele queria muito. Porque ele queria um celular. Aí eu comecei a perceber e aí eu expliquei para ele que maturidade é quando você começa a medir as consequências dos seus atos. Quando você começa a perceber, se eu fazer tal escolha, vai ter essa consequência. Se eu fazer outra escolha, vai ter X consequência. E só o fato de despertar ele a descobrir o que é isso, já me levou a perceber que ele está nesse caminho, nessa fase, né, de querer descobrir o que é maturidade. Então, e falando também sobre essa questão das experiências, eu vivi uma experiência assim, porque eu sempre quis, quando adolescente, ter a minha independência financeira. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, e eu tinha o meu dinheiro, só que o meu pai ainda me ajudava muito a administrar o dinheiro. Só que um dia eu falei assim, eu quero ter a minha experiência, eu quero ter a minha liberdade. E fiz uma lambança, abri uma conta num banco, peguei limite, fiz um monte de coisa errada. E não sigam o meu exemplo, viu, pessoal? Mas aquilo, eu precisei viver aquela experiência para me poder aprender a lidar com o meu dinheiro. E depois eu tive que, claro, resolver a situação. Trabalhei, fiquei muito tempo sem receber o meu salário porque eu precisava quitar aquilo e resolver aquela situação. Mas não bastava o meu pai me ensinar, porque meu pai sempre foi um ótimo administrador, mas eu precisei viver essa experiência para poder aprender. E na adolescência acontece muito isso, né? E nós precisamos ter como pais a sensibilidade de permitir, é claro, não havendo perigo, não havendo risco, permitir que os nossos filhos vivam as suas próprias experiências, né, Paula? Exatamente. É muito difícil. Não é fácil, a gente está falando, mas principalmente mãe, é muito difícil. A gente vê que eles vão errar e a gente permitir o erro. É a experiência que a pastora acabou de contar. Com certeza o pai da pastora percebeu que isso ia acontecer, mas é uma experiência que hoje ela tem os filhos e está contando para nós. Com certeza os nossos filhos terão várias experiências também que eles vão compartilhar. E isso a gente cresce muito. Quantas histórias nós temos? Mas o importante disso tudo, para fechar minha fala aqui, é a gente ter esse relacionamento saudável, onde há liberdade de expressão. Né? Hoje nós vivemos uma era de liberdade de expressão. Nós devemos nos expressar. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ansiedades, nossos questionamentos. Então, assim, uma dica que eu quero deixar aqui para as mães que estão assistindo essa live é que nós realmente possamos permitir viver experiências com eles, que a gente possa ouvi-los, os questionamentos, as dúvidas, e realmente deixar que eles vivam essas experiências. Claro que eu não vou deixar meu filho fazer nada que vá levar ele a um fim trágico, né? Que é aquilo que não me dá paz. Mas algumas coisas, tipo criança que vai botar o dedinho no forno, aí você fala assim, não, coloque que está quente, não coloque que está quente. Mas enquanto ele não botar o dedinho no forno e queimar, não é isso? Toda criança não é assim? É, bem assim. E o adolescente tem isso também. Tem coisas que ele vai ter que viver. E depois ele vai recuar e dizer assim, não, meu pai tinha razão. E aí se cumpre a palavra, né? Do princípio da obediência que a gente aprende. Mas o fundamental de tudo isso é realmente que nós possamos ter um relacionamento familiar saudável com os nossos filhos. Isso é muito importante, com transparência. Porque no mundo que nós vivemos, se nós, dentro de casa, nós não dermos liberdade de expressão, você pode ter certeza que lá fora está cheio de gente dando liberdade para eles falarem, para eles abrirem a vida deles. E depois, muitas vezes eles vão e a gente não consegue resgatar. Né? Então, vamos ser firmes, mas com amor. Verdade. Amém. Elisete vai compartilhar, então, aqui a última dica que a gente tem para você, que está passando por essa fase abençoada de ser mãe de adolescente. Elisete. Verdade. Aqui, eu amei essa parte, porque encontre maneiras criativas de educar seus filhos. E o jovem que me conhece sabe que eu faço de tudo. A Tamires, minha filha mais velha, minha adolescente mais velha, ela tem muita vontade de cachoeiras, trilhas, de sair. Essas coisas assim, mais aventureira, né? A Eloá já é mais diferente. A Eloá é um filme. Mãe, bora assistir um filme? Tá, a Eloá é mais assim. Eu, com meus 35 anos,
Vou. Cachoeira com Tamires, vou. Em trilha com Tamires. É uma forma de eu estar perto dela. Isso aí eu estou plantando com ela uma recordação. Eu tenho uma recordação com a minha mãe, assim, maravilhosa, de quando a gente ia para a praia. Eu lembro de eu sentar com a minha mãe e ela fazer boneco da casca da melancia. Eu me lembro disso, viu, mãe? E assim, é coisas que a gente está plantando agora e eles vão lembrar pro resto da vida. Do resto da vida. Vão lembrar muito. E aqui fala assim que muitas vezes quem é que não passou pela adolescência? Nós já estamos aqui porque nós já passamos, né? Sim. E tinha coisa que era muito chata, que os pais da gente falavam. Eu tenho um exemplo. Tinha uma mania de falar, mãe, a Maria está chamando a senhora. Aí ela falava, que Maria o quê? Ela é sua parceira? É Dona Maria. Aí eu falei, mas para que chamar de dona? Nem a mulher gosta que eu chame ela de dona. É jeito de aprender que quando a gente é uma certa idade é chato. É muito chato, é muito cansativo. Mas hoje eu trouxe isso para a minha vida. Se minha filha chamar uma pessoa de tia, eu deixo, né? Tia, ok, para mim é respeito. Mas chamar, a Paula... Não, cadê o respeito? Por mais que a Paula não goste de ser chamada de Dona Paula, mas eu ensinei a ela chamar de Dona Paula. E assim, é muito cansativo. E eu tenho uma dica para você, tenho várias dicas. Se você tem um jeito, tipo eu, de aventureira, sai com o seu jovem, com o seu adolescente, passeia com ele, chama a turma dele, toma um tereré, come uma pipoca, joga a conversa fora, entendeu? Eles gostam só de atenção. Às vezes ele quer a sua atenção deixando eles de lado, né? Mãe, eu quero essa atenção, mas deixa eu ir com meus amigos sozinha na praça. É normal isso, gente. Quem é um adolescente que nunca quis sair sozinha? Quem é um adolescente que nunca quis dormir na casa do amigo? Quem é um adolescente que não quis fazer uma festa de pijama? Então, se a gente falar, no meu tempo, eu não fazia isso, está mentindo. Porque a gente teve vontade de fazer tudo isso, né, pastora? Tivemos. Muito, muito. Assim, eu já conversei com a pastora, ela disse uma vez para mim que a fase da faculdade, Lisete, toma cuidado. Que é difícil a fase da faculdade, porque conhece muitas pessoas, né? Eu já estou quase nesse caminho, porque a Tamires já vai fazer 18 anos, e eu creio que rapidamente ela vai para a faculdade, mas eu começo todo um novo processo com a Eloá, que vai fazer 14 anos. Então, assim, o que eu quero é ter um jeito especial para cada uma delas. E aqui na palavra diz que se a gente não fizer por onde a gente acompanhar nossos filhos aqui, a gente se perde no meio do caminho. Se perder no meio do caminho na criação dos seus filhos, imagina que frustrante. Então, assim, faça tudo que deixe você à vontade com ele. Não adianta nada eu chamar, vamos fazer um bolo, mas ela não gosta de fazer bolo. Então, fazer algo que fique bem para ela, para minhas filhas, para o seu filho, não para você. Não é porque você gosta de ficar sentada, conversando, que ele vai querer. Talvez ele quer que você chame os amigos dele, vá para sua casa, come uma pipoca, toma um tereré, joga a conversa fora. Às vezes ele só quer isso. Ele sabe que a gente, pai e mãe, sempre vai estar ali. E é o limite, a gente tem que aprender a respeitar o espaço deles. E eu acredito que toda mãe tem um jeito especial. Eu acredito que a Paula, para pegar um livro, para ler com os filhos dela, porque ela é uma ótima para dialogar, né, para falar, é um jeito especial da Paula. A pastora com seu jeito doce de falar com as crianças, né, toda amorosa. O meu jeito já é o meu jeito mais engraçado, o jeito de levar as coisas mais na brincadeira, né? Cada mãe tem um jeito especial de lidar com seu filho. E eu falo que é 2 fases. Quando eu estava grávida, eu falava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Agora nós estamos numa fase que é muito difícil. É a adolescência. A gente não é só nós. É nós contra o mundo. Hoje em dia o mundo está muito fácil. São muitas coisas que atraem o adolescente para o mundo. Então, assim, a nossa TPM hoje é algo tão enriquecedor, assim, que eu acredito que se meus pais, meus avós tivessem a oportunidade de estar assistindo uma coisa assim, seria bem mais fácil para eles. Evitaria muita coisa. Com certeza. Né? Elisete, não interferindo, Pode. mas assim, você falou algo muito interessante, que você é uma mãe radical, né? Que acompanha e tal. Mas é bem interessante também que as mães, como eu, que são mais conservadoras, que entrem nessa onda. Porque assim, por exemplo, eu não gosto de alguns tipos de atividades, mas muitas vezes eu tenho que me superar. Verdade.
e vencer aquilo que eu não gosto para estar com ele. Isso é importante. Atualizar. Você tem que atualizar. Cara, olha, eu não gosto de pescaria, gente. Mas vai. E hoje eu fico lá, entendeu? Então, quer dizer, a gente acaba tendo que mudar um pouco os nossos conceitos. Às vezes eu fui criada ali dentro de casa, naquela rotina, aquela coisa, tudo certinho. E eles querem um negócio mais solto, mais liberdade. E a gente cresce junto com eles, porque a gente se permite ser diferente, né? A gente se permite ser diferente. Então a gente acaba sendo aquela pessoa, aquela mãe chata, exigente e que não curte o melhor da vida com eles, né? É verdade. A gente precisa também mudar um pouco os nossos conceitos e aproveitar melhor essa adolescência aí, junto com eles. Porque a gente sabe que é uma fase, nós passamos dela, mas não é uma fase tão fácil. Não é. No entanto, hoje em dia a gente nem se fala muito, ai, criança, não fala fase bebê. Muito assim, né? Pula lá mais para adolescência. Por quê? Gente, é uma transição assim de eu não sou criança. Ah, mãe, mas o quê? Eu não tenho responsabilidade para isso, eu não sou adulta. Então fica nesse meio termo. E eu vou deixar uma dica para você. Você, que é uma mãe que fala que não é muito aventureira, faça que nem a Paula, vai para a pescaria, faça um aniversário na pescaria, né? A pastora que diz que está aprendendo até a jogar futebol. Ah, a gente tem que aprender, né? Porque cada fase é diferente. Então, assim, dá seu limite, faz o máximo, vai valer a pena. Sabe por quê? Você está ensinando o seu filho, a sua filha, a ser pais de adolescentes maravilhosos. Eu não sei, ser mãe não vem com instrução, né? A gente tem que fazer a nossa, né? Então, mas só que a gente tem que fazer de acordo com nossos filhos, não de acordo com o que a gente foi. Não olhe para o retrovisor, que senão você bate o carro. Seja uma mãe que agrade o seu filho, porque ele vai fazer o possível para agradar você. Lá em Provérbios, fazendo tudo isso, você entenderá o quanto esse versículo ele é poderoso e real. Lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, está escrito assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, se você ensinar, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém. Ela não volta vazia. E você ensinando o seu filho, um adolescente, a ser uma pessoa educada, você sabendo como é que fala, o limite dele, você já está ensinando muita coisa. E ele não vai esquecer que naquela parte mais complicada, quando é adulto, a gente acha que nem é complicado para a gente, né? A gente já passou dessa fase mesmo, né? Mas eles vão lembrar, falar assim, minha adolescência foi de boa, minha mãe era super legal, minha mãe deixava eu fazer isso, mas ela sempre esteve comigo, puxou minha orelha. Eu falo mesmo, eu com 16 anos levei minha última surra. Não culpa minha mãe, eu tive culpa. Ai, o assunto rende, né? É muito gostoso falar sobre filhos adolescentes mais ainda. Eu fui muito abençoada. Muito obrigada, Elisete. Muito obrigada, Paula, pela presença, por poder compartilhar com a gente todas as experiências que vocês têm tido. E eu espero que você tenha sido muito abençoada através dessa conversa, desse nosso tempo precioso aqui. Muito obrigada mesmo pela sua companhia junto com a gente. E concluindo tudo que a gente ouviu aqui hoje, eu creio que a gente precisa focar em construir. Em todo momento nós estamos construindo, né? Construindo memórias, construindo princípios, construindo relacionamento com os nossos filhos. E nós nunca podemos deixar de priorizar realmente essa construção de memórias, de relacionamentos e de princípios com os nossos filhos. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por você estar aqui junto com a gente. Então não se esquece, na próxima semana nós temos uma outra TPM muito especial, nós temos uma palavra especial para o seu coração. Eu agradeço a todo mundo que nos ajudou para poder estarmos juntas aqui hoje nessa nossa live especial e que você possa compartilhar. Essa live vai ficar salva na página da IBNovo aqui no Facebook, então você pode assistir novamente, você pode enviar o link para suas amigas. Não deixe de abençoar, aonde mais pessoas ouvirem e virem essa live, mais pessoas serão abençoadas. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Até a próxima. Deus abençoe. Fiquem na paz.